Abrindo a minha fala, nesse momento aqui de reorganização, eu agradeço, dentro desse movimento do tema, mentalidade e aprendizagem, eu me agradeço por me dar a oportunidade de estar aqui. Se eu não me desse a oportunidade de estar aqui, compartilhando e aprendendo, eu não teria o prazer de conhecer vocês e rever os que eu conheço e, ao mesmo tempo, saber o quanto vocês cuidam de vocês por estarem aqui também. É essa a ideia, né? Então, nós estamos aqui hoje agradecendo por essa oportunidade que nós estamos nos dando. E isso já é um movimento da mentalidade de aprendizagem. Porque a gente sabe que os espaços, eles existem por meio da qualidade que nós queremos, porque nós somos protagonistas deste momento, não é outra pessoa. Então, quem exerce, porque isso é um exercício, a mentalidade de aprendizagem, sabe que todo o mérito de evolução do espaço de si mesmo é seu, não é de outra pessoa. Tá? E a partir daí, eu me apresento. Meu nome é Lislane Carneiro, eu sou professora desde 1988. Eu escolhi sempre atuar na escola pública, na instituição pública. Em 1996 eu me tornei pedagoga também. Em 2002, psicopedagoga. Em 2018, somando com todo essa expectativa de fazer o melhor dentro da minha profissão e trazer o melhor das minhas ideias, eu sou doutora em Educação Currículo pela PUC São Paulo, desde tudo isso para dar a melhor resposta para os desafios que a gente tem. Tudo isso para dar a melhor resposta para os desafios que a gente tem em relação a... Marelissa, você me atrapalhou. Voltando. Toda essa formação, ela existe hoje para que eu possa dar a melhor resposta para os desafios que a gente recebe todos os dias, né? E aí eu estou falando, no caso da minha pasta, do currículo, né? E mais do que o currículo, daquilo que a gente acredita. E o que a gente acredita? A gente acredita num processo transformador de pessoas e indivíduos. E a partir daí, eu entro no tema. Primeiro, o tema do fórum. O tema do fórum, ele me chamou bastante atenção, e por isso que eu escolhi o tema mentalidade de aprendizagem e o ato de decidir, porque nós temos hoje muita dificuldade de entender os resultados das nossas decisões, né? E quando eu penso em pluralismo, aí eu estou tomando a LDB, né? Tomando a Constituição. Então, a Constituição, no artigo 205, ele fala sobre o pluralismo. A LDB, no artigo 3º, no inciso 3º, ele fala do pluralismo. E que pluralismo é esse que hoje nós temos a liberdade de explorar? O que quer dizer isso? Quer dizer coexistir respeitando as diferentes ideias. É isso, num espaço delegado para a nossa construção,
seja pessoal ou profissional. Debater uma democracia que é para todos. Então, a Margarete, eu fiz algumas anotações aqui. A Margarete, quando ela traz esse projeto com mulheres em situação de cárcere, porque hoje elas estão em situação de cárcere, por alguma decisão que elas tomaram, né? Então, quando ela traz essa experiência, ela traz a questão da inclusão. E essa inclusão que está garantida tanto na Constituição como na LDB. Quando eu falo da inclusão que a Marilice, ela traz por meio do livro dela, do projeto que ela fez, eu estou falando da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que é a 13.146. Então, incluir é para todos, não é só quem é portador de deficiência. Nós temos que ser incluídos. Por quê? Porque por meio das nossas decisões, às vezes, a gente se afasta daquele ideal que a sociedade coloca para que nós respondamos, né? E aí eu trago, porque eu já mudei tudo, né? O Pablo fala assim, quando ele se apresenta. Fala do projeto e você fala o seguinte, fala. O nosso desafio atual é dialogar com a sociedade. Não é isso que você falou? E aí eu fiquei pensando assim, eu estou falando de mentalidade de aprendizagem. Caramba, qual é a mentalidade que essas pessoas buscam para fazer esse diálogo com a sua sociedade? Porque o projeto pode ser top. Se a mentalidade das pessoas que estão ali operacionalizando esse projeto, que é um desafio, que vocês têm uma meta com ele, já é. Você perde o projeto. E aí no final da linha você fala assim, mas o que foi que aconteceu? O que deu errado? Recurso, formação. Mas não é esse o nó. E por que eu estou falando sobre isso, gente? Porque hoje, nesse momento, eu trabalho com formação de professores. E numa pesquisa que eu fiz no período do isolamento social, que nós fizemos formações no município de São Paulo, e eu sou professora formadora do município de São Paulo e professora na pós-graduação da Unítalo em São Paulo, a gente percebia que as propostas pedagógicas naquele período de crise estavam dando ou não certo de acordo com o comportamento ou a mentalidade. E aí, é essa a minha preocupação hoje. É o que eu fui percebendo. Os projetos, eles são excelentes. Mas qual é a mentalidade que está tocando esse projeto? E aí tem uma outra questão que também me chamou bastante atenção. Acho que ele não está mais aqui, o Reinaldo. O Reinaldo fala assim, ó, na fala dele. Posso continuar? Ops. O Reinaldo fala assim na fala dele, que hoje vocês conseguiram instituir espaços específicos para os autistas. Isso é um ganho. Eu entendo que é um ganho. Mas e um espaço específico para os professores que trabalham com esses autistas? Tem? Aí eu quero saber, tem? Não tem. Aí é que está o problema. Não adianta ter lei para inclusão para quem tem deficiência ou não, se quem está operacionalizando esse projeto também não tem um espaço de acolhimento. E é sobre isso que nós estamos falando. Democracia é isso, incluir é isso. Não adianta você incluir só aquela deficiência que você... Ó, isso aqui é uma deficiência, tá? Que você vê. Mas e a que você não vê? E é esse movimento que a mentalidade de aprendizagem traz para nós. Não adianta só ter um espaço para o autista, mas quem cuida dele também precisa desse espaço. É gente como a gente? E aí, continuando... Passa para
para mim, por favor. Eu trago essa janelinha aí, peguei no Instagram, né? Aí eu tava, de vez em quando eu dou uma olhada. E eu olhei é um blog que chama da Cacamalu. Eu olhei lá no dia 18 de outubro, no Instagram, e aí tava assim. Quando o aluno descobre novas janelas dentro de si, é sinal de que o professor ensinou a enxergar além dos muros. Nossa, Paulo Freire bem forte ali, né? Ivani Fazenda também. Gusdorf também, que são os teóricos que nós trabalhamos nas nossas pesquisas. Aí eu pensei assim, tá, eu também sou uma pesquisadora, eu também sou uma professora que trago inovação. Hoje, o meu, provavelmente, doutorado vai ser nesse movimento, né? E quando eu escolhi o tema A Mentalidade de Aprendizagem, que está aqui, ó, neste livro, aqui, ó, tá? Vai estar à noite no encontro, né? Eu trouxe para a gente poder vender. É a gente que vende nossos livros. Mas esse aqui eu vou sortear. Quando chegou essa proposta para mim, eu pensei, eu sempre estou pensando em mim, eu estou sempre me analisando, não os outros. Esse é o exercício da mentalidade de aprendizagem. Eu modifiquei essa proposta inicial dessa pessoa, gentilmente compartilhou no Instagram e que me trouxe outra ideia. Por favor. Essa é a minha ideia. Quando eu descubro novas janelas dentro de mim, esse capítulo desse livro foi uma janela que eu abri. Tá? Eu abri e comprei o desafio. Quando eu descubro novas janelas dentro de mim, é sinal de que a minha decisão me fez enxergar além dos muros. E essa é a proposta do capítulo, quando eu falo da mentalidade de aprendizagem, né? Então, eu nunca tinha falado sobre esse tema, porque é um tema da área da saúde, e a minha área é a área da educação. A gente toma, né, a neuropsicologia, a neurociência dos parceiros, mas não é difícil a gente escrever sobre. E aí a Thelma, que é uma colega nossa que não pôde estar aqui, ela me desafiou. Ela falou, olha, o seu campo de interesse e desenvolve esse tema. Porque a proposta desse livro aqui, o grupo que propôs esse livro aqui, quando eles pensam em transformação de mentalidade, é uma situação de vida particular, de saúde, de vício, de relação marital, de relação familiar, que chegou num ponto crítico da vida deles, e eles emergem dessa situação, reorganizam a mentalidade, a vida de uma forma fantástica, que está aqui, e eles conseguem vencer essa etapa da vida deles. Então, nós somos aqui, se eu não me engano, nós somos em 12. E aí, quando chega a proposta, eu falei, mas não tem nada para escrever sobre isso. E aí, qual que é o meu campo de interesse? É didática interdisciplinar, é currículo, é prática docente, é prática. E aí eu transferi esse desafio para essa janela de possibilidades. E aí eu trago um ponto da pesquisa que eu coloco no capítulo e vou falando sobre mentalidade. E aí, quando eu falo sobre mentalidade de aprendizagem, eu brinco comigo mesma e com vocês nas seguintes questões, né? Quando o desafio parece maior do que você, o que você faz? Você decide ou você espera que a vida decida por você? Qual é o seu jeito? Você já parou para pensar qual é o seu jeito? Qual é o jeito que você
que você administra um desafio. Aí vem a Ana, no finalzinho da fala dela, e fala assim, aí chegou uma senhorinha lá e disse assim para mim, ó, na proposta de pintura na tela, não espere, não crie expectativa sobre mim, em nada. E hoje são os melhores trabalhos que ela tem no espaço de arte-terapia. Então é você que tem que saber. Não existe mentalidade, ou se você é proativo ou reativo, isso não é defeito. O problema é se os desafios que você está tendo na sua vida estão se tornando muros. Então você está ficando fechado neles. Então os desafios, eles não são muros. Eles não podem ser muros na vida de ninguém. Eles têm que ser degraus. E todos os projetos que eu conheço aqui, que eu acompanho, tem vários desafios. Mas cada um deles é um degrau. Não importa se o degrau é largo, se ele é estreito, se ele é alto, se é... Não importa, é degrau, degrau, é degrau. A gente tem que reorganizar uma energia para poder dar o próximo passo, né? E aí, eu trago aqui o que eu penso como proativo e reativo, e aí eu pergunto para vocês assim, ó. O cérebro, ele pode mudar. Isso está lá no capítulo. O cérebro, ele pode mudar. E a forma de decidir também. E aí nós temos a neuroplasticidade, trazendo essa capacidade que o cérebro tem de se transformar, e também trazendo a capacidade que a gente tem de lidar com os nossos sabotadores. Porque quem nos sabota somos nós, não é o externo, né? E esses novos hábitos que nós aprendemos a construir a partir dos desafios, eles também são novos caminhos mentais que a gente vai seguir. E é o momento que a gente evolui. Deixa eu ver se tem mais alguma fala aqui que eu quero explorar. Ah, tem sim. Aqui, olha, o professor ensina a enxergar além dos muros, as novas janelas. A Ana traz como novas janelas uma poesia que ela criou e compartilhou conosco. A Margarete, ela traz a música. E esses elementos da arte, eles estão transformando vidas e pessoas. E nós não podemos deixar com que esses elementos, eles passem sem ser explorados. A gente tem que explorar. Eu não me dou bem muito com música, mas eu aprecio escutar essa música e usufruir dela. Hoje, quando a Margarete abriu a fala dela, ela fez um exercício conosco. E eu pensei em fazer um. Como ela já abriu, aí teve a confusão do não tem o slide, aí veio uma proposta financeira, aí eu peguei a frase principal da proposta financeira e fiz assim, ó, lá estava assim: capacidade de uma pessoa dispor de recursos financeiros suficientes por todo o seu ciclo de vida. Para mim, quando eu falo de mentalidade de aprendizagem, capacidade de uma pessoa dispor de conhecimento para autonomia suficientes por todo o seu ciclo de vida. Porque é isso que a gente precisa. Autonomia para poder transformar a vida da gente. Porque a gente não sabe qual vai ser o momento que a cilada vai chegar. Você vai estar dependente de situações físicas? Não, você tem que estar dependente de situações mentais, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Mari, Ronaldo. Se tivesse mais alguém falando. Próximo, por favor, para encerrando. A mentalidade reativa, ela se freia muitas vezes, tá? Por meio do medo, que é uma muleta de desculpa, resistência e estagnação. Quando a mentalidade de aprendizagem ela está em exercício,
ela se pega na pesquisa, porque você tem que pesquisar novos caminhos, na ação, porque você vai executar o que você leu, o que você aprendeu, e nas possibilidades. Para eu chegar nesse ponto, porque esse tema ele ainda é novo para mim, e eu estou aprendendo, eu estou em processo de aprendizagem em relação a esse tema, e tomando algumas decisões em relação às minhas perspectivas, com a formação de professores e com a questão da prática do professor em sala de aula e com a questão da prática do sujeito que desenvolve um projeto em qualquer pasta, né? O que você acredita sobre si mesmo está decidido por você? Pense nisso. Para eu chegar nesse ponto de análise e escrever o capítulo, eu dialoguei muito com o material de uma ela é psicóloga, agora ela é psiquiatra, faz mais de 20 anos que ela pesquisa sobre mindset, que é a Carol Dweck, né? E também lendo muito sobre o Jung. Por isso que eu pus a questão do equilíbrio. E aí eu trago o seguinte, o equilíbrio, ele não é uma perfeição. Não existe perfeição no equilíbrio. Existe no equilíbrio um diálogo interno, dimensões da sua complexidade. Quando as dimensões da sua complexidade, do que você eles estão dialogando harmonicamente, você usou essa palavra, harmonicamente. Você trouxe isso na sua fala? Harmonia. Eu acho que foi você, tenho quase certeza, que eu marquei aqui. A palavra harmonia. Aqui, ó. A arte foi a via que essas mulheres acessaram a sua essência. A Marilice trouxe a palavra harmonia. Ela falou assim, é importante que as relações sejam harmônicas. Quando a gente está em equilíbrio, a nossa dimensão física, emocional, espiritual e intelectual, elas estão dialogando na harmonia. Quando uma delas está descompensada, é a hora que a gente tem o desequilíbrio da nossa complexidade. Porque não tem como decifrar a complexidade do sujeito. E aí, a gente precisa sempre se cuidar. Dialogar conosco primeiro e depois com o externo. E buscar parcerias. Isso é um elemento de clareza mental. A Ana trouxe sobre a questão do sucesso que está sendo a arte-terapia com os desequilíbrios mentais que as pessoas estão trazendo naquele momento da terapia. Então, pessoas que pensaram em suicídio, pessoas que pensaram em outras situações muito graves da própria vida, né? E aí, eu digo assim, quem cuida da mente, decide mais consciência. Essa mente que eu estou falando aqui, não é só a parte intelectual de cada um, mas é o equilíbrio da nossa complexidade. E cada escolha, seja ela sim ou não, é uma escolha. Cada escolha, ela abre um caminho. Ou um caminho que você retrocede, ou um caminho que você avança. E aí, finalizando, eu penso isso. Nós vemos as coisas como são. Desculpa. Nós não vemos as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como nós somos. Essa é a realidade. Cada um de nós aqui, agora, nesse momento, está vendo essa situação de uma forma diferente. Porque é a visão de cada um. É a evolução de cada um. Tá? E é isso.